dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga amém. Coloca a mão na Bíblia. Espírito Santo, que nesse momento já não seja mais eu a falar, mas o Senhor. É importante para nós que o Senhor fale, que possamos aprender, porque a melhor coisa de falar do Espírito Santo é o Senhor mesmo falar de si próprio. Então nos ensine, para que toda a igreja seja batizada, assim como foi em Pentecostes, para que todos nós possamos dar um passo a mais perto de Deus e possamos, meu Pai, ser mais usados poderosamente em nome de Jesus. Amém? Nós recebemos uma ordenança de Jesus: ide ao mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que é a obrigação de cada um de nós. Como Jesus diz, pregar em tempo e fora de tempo, seja o momento oportuno ou não, é nossa obrigação. Jesus Cristo, Ele disse que estaria comigo e com você todos os dias da nossa vida, até a consumação da hora. Porque o Espírito Santo, o nosso Consolador, é aquele que nos ajuda. Mas eu quero que você entenda, porque quando falamos de Espírito Santo, nós falamos de uma pessoa. É a mesma coisa se, por exemplo, eu estou aqui. É a mesma coisa se tivesse uma pessoa aqui do meu lado. Por exemplo, olha do teu lado, não tem alguém do teu lado? Olha para o seu lado aí, não tem alguém sentado do teu lado aí? Então, o Espírito Santo é a mesma coisa, ele é uma pessoa, ele está aqui, Jesus está aqui, amém? Porém você não consegue ver, o nosso corpo natural não pode ver. Então, quando você entra dentro da igreja, imagine que o pastor estivesse invisível aqui dentro. Imagina que ele estivesse invisível. Aí você entra aqui e começa a falar mal do obreiro, da obreira, do irmão do louvor, e eu lá escondido, só olhando, sem vergonha. Não é? Aí daqui a pouco você fala, aquele pastor também, não sei o quê. Um exemplo. E eu invisível olhando. Para pensar. E você começa a falar, você viu que minha irmã perturbada? Quando você entra na casa de Deus, acontece isso muitas das vezes. Você não tem papo na língua e não percebe que uma pessoa está presente. Quem? O Espírito Santo. Por isso que não basta, você não tem que. É por isso que muitas pessoas não conseguem receber Ele, porque não conseguem perceber que Ele já está ali. Ele só está aqui, ó. Deixa eu entrar, mas só tem tempo para Ele. Então do teu lado Ele está aí agora. Ele é um ser, uma pessoa vivente. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês entenderem um pouco. Por exemplo, quando nós oramos para as pessoas, principalmente na casa das pessoas, e acontece das pessoas manifestar com o demônio. Você já viu, os obreiros já presenciou muitas das vezes, quando nós falamos fogo, o que acontece? Aquele mal, ele grita, aquilo dói, aquilo machuca ele, porque ele tem um corpo. Ele tem um corpo, não igual o meu ou o seu, mas é um corpo que sente dor. Quem está compreendendo? É um corpo que tem sentimento. Ele sabe sentir, ele sabe pensar, ele sabe raciocinar, ele sabe calcular. Quem está compreendendo? Então, muitas das vezes você vai falar, eu vou te mandar lá para o inferno. O demônio falou, eu não quero ir, porque lá você é queimado, lá você é maltratado. Só me tira daqui. Quantas vezes o demônio já falou isso? Não me manda para o inferno não, só peça para sair que eu vou sair. Por quê? Porque ele é um ser igual a você, que também esteve do lado de Deus, mas decidiu ouvir o Satanás,
Você está compreendendo? Para que eu e você não venha passar os mesmos problemas que os demônios tiveram por ouvir o diabo, que é o pai da mentira, você deve compreender que o Espírito Santo ele está aqui e lá na tua casa também. Sabe quando muitas das vezes o homem está lá no trabalho, aí aparece uma moça, ela tudo frescurenta, a esposa não está lá, ou o marido não está quando aparecem alguns homens também, mas o Espírito Santo ele está presente, corpo presente, um corpo espiritual glorificado. Quem está compreendendo? Então a todo momento, porque meu irmão, por exemplo, imagine que eu entro na tua casa, aí você está invisível, e eu começo a falar mal do seu filho, ao filho do irmão da mata, o filho do irmão é isso, ele é invisível, olhando, falando mal do meu filho, né? Não é? A gente se dói o quê? Não se dói na hora? É natural isso, você é pai, você é mãe, você ama. Não é verdade? É natural você se doer pelo seu filho. Mas por que eu digo invisível? Só para você raciocinar como funciona. Imagina você lá na tua casa falando mal de um filho de Deus. Você também é, mas você vai estar tocando no filho do Pai. Dá para você calcular que não, por isso que eu digo que toda vez que você for falar alguma coisa, não esqueça, tem um anjo do teu lado com uma canetinha na mão anotando. Lembra que no último dia vai ser aberto o quê? Os livros. O livro da vida, ou seja, é muito pouco um livro para o mundo inteiro, para todos quantos mil anos que tem no mundo aí. É muito pouco um livro só para se salvar. Para entender. Ou você acha que Deus vai pegar um livro e vai colocar 10, 20 nomes numa folha só? Acho bem difícil. Eu acho que é um nome para cada folha era lá. Para pensar, você quer estar escrito no livro da vida? Então você tem que entender que o Espírito Santo de Deus, ele está presente aqui comigo, ele está presente aí do teu lado. Então quando você for falar mal de alguma coisa, de alguém, entenda, o Espírito Santo está falando, está do meu lado, como é que vai para falar agora? Como que eu vou falar mal do obreiro ali? Eu não posso falar, o Espírito Santo está falando aqui. Ah não, mas eu não falo mal, eu falo a verdade, não é assim que as pessoas inventam? Não, é por isso que eu tenho que entender, tudo que eu estou tentando passar aqui, é para você entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele sente, o que é sentir? Você sente fome ou não? Daqui a pouquinho você vai estar com vontade de fazer o quê? Comer uma macarronada, com sardinha, igual eu comi na escola. Gostoso, hein? Não é verdade mesmo? Se for uma sardinha, põe naquela macarronada, barato, prático e bom. Não é verdade? Então vai chegando na hora do almoço, você vai sentir o que? Fome. Vai chegando à noite, vai dar vontade o quê? De dormir, você sente. Se alguém vir, você dá um presente para alguém pega, gostei disso aqui. Você também sente, fica chateado, poxa. Eu dei algo para uma pessoa que nem ligou. O Espírito Santo também sente. Por isso que a palavra de Deus diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Quem está compreendendo? Por quê? Ele me protege. E quando eu oro, eu não sei orar. Para pensar, você sabe orar. Quem sabe orar aqui para me ensinar? Eu não sei. Só pela misericórdia. Primeiro que nós temos um vício muitas das vezes. Nós começamos a orar e já começa a pedir de novo. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, mas abençoa também meu pai, minha mãe, minha mãe. Quando você para, menos espera, você já está pedindo de novo. A gente não para um minuto adorando. Então nós temos que melhorar bastante nessa parte. Até aqui você está compreendendo? O Espírito Santo ele é uma pessoa, assim como Deus, assim como os anjos e assim como Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. Entenda, Deus é o Deus Pai. A palavra de Deus diz que nós não devemos mencionar o nome de Deus em vão. Há quem diga, chame Deus de Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rapá. Quem está compreendendo? Mas Deus ele entende que você está direcionando. Por exemplo, quando eu oro e digo Deus de Abraão,
Deus de Isaac e Deus de Jacó, eu estou falando quem? Deus de Israel. Amém? Jesus é filho do Deus vivo, e o Espírito Santo, vamos dizer assim, são como se fosse uma trindade, vamos dizer assim, ambos são pessoas. Tem coisa que não dá para entender direito, são 3 em 1, 1 em 3, é um negócio que bagunça toda a cabeça da gente, mas não tem problema. Cada um deles é para me ensinar a ser uma pessoa melhor. Amém? Até aqui você está entendendo ou não? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E aonde que ele está agora? A hora que você estiver lá na tua casa, agora o Espírito Santo ficou na igreja, agora eu vou sair sem camisa lá na rua, vou sair com shortinho mostrando as colchonas lá fora, é assim? Ele está lá, filho. E você é templo do Espírito Santo. Mas ele não quer habitar aqui do meu lado. Ele quer habitar onde? Aqui. Mas ele só entra aqui se eu me limpar. Não é ele que vai te limpar, é você que vai se limpar. Quando toma banho, quem dá banho no você? A sua mulher já deu banho no seu? Pega a vassoura, manda o marido deitar no chão, põe que boa, esfrega ele lá. Pode, mas dá um banho bonito. Sim ou não? Mas normalmente cada um de nós, é nós que dá banho em nós mesmos. Então quem que tem que se limpar? Você. Ó, isso aqui está meio cavernoso, como diz você, isso aqui não está muito legal, então eu já vou descartar. Ó, isso aqui, o Espírito Santo está cobrando, tá? Porque tem coisa sensacional. Passa perto da Bíblia, o Espírito Santo vai falar para você ler, mas não é uma voz, você não escuta uma voz aqui, é aqui, ó. Porque ele fala, se ele está dentro de mim, por que ele precisa falar no meu ouvido? Quem compreende? Ele fala com o meu intelecto aqui dentro, aqui na minha mente. Você está compreendendo? Você passa perto da Bíblia e fala assim, vai ler a Bíblia. Não vai ler, vamos orar. Às vezes você levanta de madrugada, nossa, você fica olhando, vamos orar para tudo. Ora para alguém que alguém está precisando. Veja que você que muitas das vezes tenta acordar de madrugada para orar, não consegue, porque é uma luta. Porque a tua oração tem peso, tem poder e pode mudar vidas. Quantas pessoas que estavam morrendo de madrugada, que nós oramos por elas e Deus poupou a vida delas, para entender, a tua oração tem peso, tem poder. É por isso que o diabo sempre tenta. O diabo também ele é o que? Uma pessoa. Os demônios também são uma pessoa. A Bíblia ensina o que? Ao nosso redor, aqui ó, anjos, e ao derredor, quem? Você está compreendendo? Eles também estão ali, só sondando você. E eles são obrigados a fazer o mal contra você. Então, qual é o trabalho dele? Por exemplo, qual é o trabalho do mecânico? Quando estraga o carro, o que ele tem que fazer? Ele vai lá e troca uma peça, arruma. Sim ou não? Sim ou não? Médico, mesma coisa, estragou uma peça, ele arruma. Assim também é o trabalho do quê? Dos anjos. Ó, isso aqui não está bem, eu vou consertar, isso aqui eu vou arrumar. Mas tudo depende de mim. Se não partir de mim, isso não muda. Lembra do jovem rico? O camarada fazia tudo certinho, mas o coração dele estava no quê? E o teu coração está onde? Por isso que no momento da oferta eu falei o quê? Toda vez que você for ofertar, pense, se eu desse isso aqui para o meu filho, ele ia aceitar? Serviria para ele? Ah, ele não ia aceitar não, porque para Deus está dando certo, porque para Deus tem que ser sempre o melhor. Mas e se eu não tiver? É o teu melhor, então você dá o que você tem. Amém? Mas você deve sempre entender, ele é uma pessoa, e ele consegue viver aqui, dentro do meu coração. E ele disse, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quem são os primeiros discípulos da minha casa? Quem? Dentro da nossa casa, quem são os nossos discípulos? Filhos. Nossos discípulos. Dentro da tua casa, quem são?
Seus filhos. Então, nós devemos ensinar eles a ser temente a Deus e saber que o Espírito Santo é uma. A hora que o camarada está lá escondidinho, olhando uma pornografia, o Espírito Santo está ganhando. Amém? Pensa. Eu vou sair, vou fazer uma coisa errada. O Espírito Santo está presente a todo momento, vendo tudo o que está acontecendo. Mas eu peço a você que abra agora em 2 Coríntios 13. Glória ao nome do Senhor. Segunda Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O que o Espírito Santo traz? Por que quando inicia o culto, eu peço a todas as pessoas, muitas das vezes eu falo, entra em comunhão. O que é entrar em comunhão? Eu vou te dar um exemplo. Algum de vocês aqui já entrou no cinema? Alguém aqui já foi no cinema? Se tivesse passando um filme lá, todo mundo sentado, entra você falando, entra, cumprimenta alguém do lado ali. Se você vê essa turma no ramo, você tem lá na unha, entra para você ver. Uma vez no cinema, eu estava lá assistindo lá, muitos anos atrás, quem não tem, deve ter, mas não vai falar. Aí, nós estávamos assistindo, aí apareceu um feioso lá, aí uma mulher, o homem já levantou e falou, filha, dá para ficar quieto, eu quero assistir. Se você não ficar, eu vou arrancar você daí. Murchou que nem eu. Porque todo mundo quer ter comunhão para quê? No cinema para assistir um filme, na casa de Deus, por causa da presença de Deus. Quando você botar o pé ali dentro, tem a comunhão com Deus. Deixa a fofoca para outro lado, suas converseiras para outro lado. Por exemplo, você entrou, o irmão está com a mão no coração, orando, você não vai parar para saudar o irmão, você está de brincadeira. Eu vejo isso o tempo todo. Começa o culto, está para lá, outro está para cá, meu irmão. Sabe o que é comunhão? Você está na casa do Pai. Você não está na tua casa. Não é como você quer. No teu trabalho, quando você chega, você fala o que você quer. Não. Aí eu vou entrar na cadeira, o que tu faz? Meu irmão, faz, já entra. Vai para o teu canto, vai buscar comunhão, vai buscar sabedoria. Vamos buscar de Deus, vamos orar. Primeiro passo, sentou dentro da igreja, vamos no joelho e ora. Ora, já me conectei em Deus. Está tocando o hino, vamos prestar atenção no hino. Amanhã tem que fazer não sei o quê. Não sei o quê. Não interessa aqui dentro. Isso é uma coisa que você tem que resolver onde? Lá fora. Porque na medida que você vier, não tiver uma entrega, não vai ter encontro. Amém? Entenda, comunhão é sentar e ouvir. Aí o fulano mexe. Por isso que muitas das vezes quando tem, às vezes a gente vai pregar, eu peço para as crianças sentar normalmente um ano. Porque aquilo, e criança, meu irmão, a Bíblia diz que o reino do céu é deles. É nós que tem que correr atrás. Eles estão no mundo. Jesus voltar a qualquer hora. E nós? Nós vacilamos para você ver. Então, por que eu peço que sente atrás? Porque tira a comunhão e é natural. Um fala daqui, tu fala dali, você perde. Na tua casa, se você estiver assistindo alguma coisa e a criança derruba um copo e mexe o quê? Você tira, você começa a perder. Quando você vê, você não viu mais nada. Comunhão é você sossegar o facho e prestar atenção. Aquilo é importante para mim. Por exemplo, já viu o teu marido, não está tendo jogo agora, está tudo parado. Já viu o teu marido assistindo futebol? Entra na frente dele bem na hora para falar alguma coisa para ele.
ou jogando videogame, né? Ou que mais tinha filme, qualquer coisa. Pensa para você que está ali, o negócio está bom, você está ali, nossa, rapaz, aí a mulher entra na frente, você fala com você faz assim. Aí você faz assim, porque você não quer saber o que ela está falando, você quer prestar atenção, porque aquilo é importante, você quer conectar, você quer comunhão, então isso tem que ter onde? Dentro da igreja. E isso tem que ser ensinado, os obreiros têm que ensinar também. Toda pessoa que você vê, seu irmão, ó, Pai do Senhor, comunhão. Toda vez que for pregar na casa, toda vez que for evangelizar na casa, você já reforça, ó, dentro da igreja tem que ter comunhão. Se entrar na igreja, a pessoa está assim com a mão no coração orando, você não vai parar a pessoa. Ô pais, meu irmão, entra e senta. Você chegou atrasado, entra e senta, meu irmão. Ora, entra, dobra o teu joelho, ora e segue. Amém? Lembre que é a mesma coisa. Se você está com uma televisão que está ligada na tomada, para passar alguma coisa, aí entra o camarada para passar ali, tem que fazer o quê? Desligar da tomada, puxar o fio e ligar na tomada de novo. É assim. A pessoa fica cortando a tua comunhão com Deus. Lembrando também, principalmente obreiros, os irmãos do louvor, esses que devem permanecer mais calados ainda, e quando for falar, baixa. Você está compreendendo? É cada um ali no seu canto, tudo que for falar, principalmente agora que começou o culto, porque nós somos exemplo. Porque se muitas das vezes o povo não mantiver a comunhão, é porque nós também não estamos dando a comunhão merecida, estamos sendo de mau exemplo para eles. Se chegar, por exemplo, um grupinho de obreiro no canto, o povo vai fazer a mesma coisa, a não ser quando se reúne para orar. Quer tratar de um assunto rápido? Amém. Mas nós temos que entender comunhão. O trabalho do Espírito Santo é o que? Também tem que ter comunhão. Você quer receber Ele? Tem que ter comunhão. Quando você entrar dentro desse templo aqui, você tem que saber que esse lugar é diferente. Não é qualquer lugar. Tem que haver o que? Um respeito. Continuando agora, vamos para 1 Coríntios 3, volta para trás, né? 1 Coríntios 3,16. Diz assim: não sabeis que sois o que? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em? Se alguém destruir o que? O santuário de quem? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é que sois vós, é sagrado. Quem está compreendendo? Quando você busca a presença de Deus, seja aqui na igreja, porque imagina na minha casa, eu posso buscar a presença de Deus? Eu posso orar, eu posso, mas dificilmente você consegue manter a mesma comunhão que aqui, não é verdade? Dificilmente. Entra para orar, vão achar de chamar você. Já reparou isso aí? Pode ler a Bíblia, vai vir criança para debaixo. Repara que é uma coisa incrível. Você tenta fazer alguma coisa, aí não querer falar na hora que você quer, aí um quer brigar com o outro, não quer falar, o Satanás começa a agir, tudo para você. Aí a outra pessoa, por exemplo, se eu tiver lá, você pode abrir para me preparar para o culto, por exemplo, e acontecer qualquer coisa, não é eu que tenho que me desconectar de Deus para ir lá e fazer as crianças ficar quietas. Aí a missionária vai lá, meu irmão, e põe o menino. Você está compreendendo? É assim que funciona. A obra de Deus tem que haver o quê? Cooperação de todos os lados. Para que ela o quê? Comunhão. Por que a nossa cama, muitas das vezes, é considerada como um altar? Porque lá é um momento que de intimidade entre o casal.
e é o local também que nós mais oramos. Sim ou não? É o local que toda vez que eu vou orar, eu dobro o joelho na minha cama. Toda vez que eu estou orando ali. É um local que se torna um local ali abençoado. Amém? É um local abençoado. Então, é isso que eu quero que você compreenda. Atraia. Mas uma coisa, eu não sei se você percebeu, mas nos cultos que nós temos feito no lar, na casa de cada pessoa, eu não sei a casa de vocês, mas a minha casa tem sido uma bênção. É como se a presença de Deus ali tivesse muito mais intensa do que somente de nós, porque orava e orava, ler a Bíblia já de cantar, já cantava. Mas quando você faz um culto, a palavra de Deus diz o quê? Quando há duas ou quê? 3 pessoas reunidas, quando que nós reúne no nome dele? Para adorar. Mas para mim fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Por exemplo, quando você reúne para namorar com a mulher, vai ficar fácil entender. Agora você está lá, a menina vai lá, eu quero comer, o que você faz? Não, né? Eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Então não vai haver o quê? Quem está compreendendo? Eu uso esse exemplo para você pensar. Aquele momento você precisa só o quê? Você e o esposo. Então quando eu quiser ter comunhão com Deus, quando eu quiser, é só eu e Deus. Por isso aqui é um lugar propício. Não que eu sou buscar na minha casa, mas quando nós vamos fazer um culto, é diferente. Primeiro, veja que todo culto que eu inicio é como? Eu não chego falando, ó, Mateus tal, não sei o quê. Vamos iniciar em nome de? Primeiro, ele teve o início, aí ele está presente. Aí vai ter o meio e vai ter o fim. É diferente. Ali nós adoramos, nós louvamos. Depois nós oramos novamente. Vamos com uma palavra. Aí todo mundo senta, escuta, você prega, você fala, o Espírito Santo ali se manifesta. Não é assim que funciona? Quem está com... Então o culto ele é diferente. E você atrai a presença de Deus de uma forma impactante dentro da tua casa. Você não tem noção da bênção que é a tua casa quando você faz o culto ali dentro. É algo que você pode não perceber, mas o diabo já vai poder estar entrando ali mais. Só que se você limpar a tua casa aí, dá um trato, e lava o chão, lava as cadeiras, depois da dia vai ter que lavar de novo, vai? Porque é algo que sempre você vai ter que estar renovando. É algo que sempre tem que estar fazendo. Por isso valorize. Imagina só, o Espírito Santo fazendo da tua casa lá um templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu irmão, Deus ele sempre vai arrumar uma maneira de converter sua família, seus filhos e seus vizinhos através de você. Entenda. Por isso há essa importância. Amém? Então, não sabeis que sois santuário de quem? De Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o quê? O santuário de Deus, quem destruirá a pessoa? Deus. Porque o santuário de Deus sois vós, e é sagrado. Quando um homem adultera, mente, fofoca, briga, isso tudo contamina. Lembrando que o que contamina o homem, o que é? Por isso quer errar menos? Fecha a boca. Quem está compreendendo? Repare que quanto mais a gente fala, mais a gente complica. Tente, por exemplo, você fez algo errado, aí tem que explicar. A pessoa do outro lado não está vindo entender. Você vai tentar e vai começar a se enrolar ainda mais. É igual o exemplo que eu dei. Quebrou um trator lá no serviço. Aí o patrão estava tudo bravo e chegou e falou: mas também você fica botando graxa no trator demais todo dia? Aí o cara se entregou. Não, mas então não pode ser, porque foi mais de um mês que eu não engraxo. Aí o patrão falou: ah, então é por isso que quebrou. Feliz, porque o senhor não engraxou, por isso que quebrou. Quer dizer, o próprio cara se entregou. Você está compreendendo? O cara, quando ele quer falar demais, ele se complica. Você está compreendendo? Amém?
O Espírito Santo, ele é uma pessoa vivente, uma alma vivente. Então nós somos templo do Espírito Santo de quem? João 16 agora, rapidinho. João 16, 8. Qual é a missão do Espírito Santo? Já tem uma palavra que eu só aprendo isso. Eu acho que até nós gravamos. Eu acho, se não me engano. Qual é a missão do Espírito Santo? Todas essas mensagens que eu estou passando aqui falam sobre o Espírito Santo. Porque eu quero incitar você a ser batizado com o Espírito Santo. Falar em novas. Eu lembro que quando eu fui para ser levantado no obreiro, tinha um monte de pessoas na igreja. Aí o pastor fazia uma fila. E eu falei, ele vai perguntar uma coisa para nós, né? Perguntar. Eu dei uma lida na Bíblia mais ou menos por cima, para me saber responder alguma coisa. Ele não perguntava nada não. Vinha na frente lá, eu entrava assim perto dele, assim, chegava perto dele, ele falava assim, olhava nos olhos e falava assim, ó, fala na linguagem dos anjos aí que eu quero ouvir. Eu falava, mas como é que faz para falar esse negócio, meu Deus do céu? Tem que enrolar a língua? Como é que faz para falar? Ele falou, então você não é batizado no Espírito Santo, você não serve para ser obreiro. Sai fora, vem não. Eu só fui reprovado 4 vezes. Quem está compreendendo? Hoje não. Hoje o camarada chega em muitas igrejas, não, você é obreiro, você está cheio, você é isso, você é aquilo. Ah, você ajuda na igreja? Tem dinheirinho, então vou pôr você como obreiro. Aí você põe o quê? Uma coluna rachada que pode trincar e derrubar, desmoronar tudo. Está o pastor ensinando e o obreiro mentindo. O pastor ensinando, o obreiro adulterando. Traindo o marido, traindo a esposa. Como é que para o ministério desse jeito? Quem está compreendendo? Aí eu lembrava, chegava, era pouco a igreja, ó, mais de 100 pessoas numa fila para se tornar obreiro. Aí chegava no pastor lá, fechava os olhos, falar na linguagem dos anjos, porque é natural. Depois que você for batizado do Espírito Santo, não pensa só você, se você, meu irmão, é natural, é fluentemente. Você vai falar fluentemente. Primeiro, é mais uma coisa que eu vou ter que abordar e ensinar vocês. Quando você for batizado com o Espírito Santo, estiver falando em novas línguas, a tua mente no momento vai ficar infrutífera. O que é isso? Você não vai entender o que você está falando. Mas, meu Deus do céu, o que eu estou falando? Amém? Aí você tem que pedir a Deus discernimento e pedir a Ele que interprete aquilo que você está falando, para que aí você fale uma nova língua e entenda o que está falando. Você está compreendendo? Então, quando você for batizado pela primeira vez, aliás, uma pessoa não é, igreja, presta atenção, deixa eu explicar aqui, senão fica um pouco confuso. Isso não quer dizer que quem ainda não falou na linguagem dos anjos não tem o Espírito Santo, porque a única maneira de eu expulsar o demônio é como? Eu tenho que ter o Espírito Santo, senão o caminho não vai dar. Ah, não vai, pastor? Não vai. Mas e se eu mandar ele no nome de Jesus? Aí ele vai embora. Só que se você não estiver bem, ele sai da pessoa e entra quem? Quem está compreendendo? Deu para entender ou não? Mas o dom de falar em novas línguas, a Bíblia diz que edifica quem? E o que é edificar? O que é edificar? O que você entende como isso? Por exemplo, ó, esse vaso de flor está aqui a essa altura. Se eu quiser edificar ele, se eu quiser levantar ele para colocar em cima, edificar o que é? Você quer se aproximar de Deus? Você tem que se esforçar mais. E é tão simples. Mas aí, meu irmão, tem que ter algumas artimanhas. Sabe aquele momento de você e Deus, aquela conversa, aí você toca no teu joelho e fala. É algo tão natural. Amém? Não necessariamente que hoje
para se levantar um obreiro, o camarada tem que falar na linguagem dos anjos. Mas é bom, por isso que é bom, tem que ter um treinamento antes. Ensinar ele. Primeiro, ter vida com Deus, comportamento, não ser mentiroso, não ser fofoqueiro, não ser uma pessoa, um monte de problema. Ensinar aquela pessoa a ser alguém. Amém? Ser temente a Deus. Ler, ser frequente na leitura, frequente nos cultos e de bom testemunho, dentro e fora da igreja. Mas o batismo do Espírito Santo é muito importante. Amém? É um dos novos dons. Mas deixa eu continuar aqui. João quanto? 16? 8. Quando ele já veio ou não? O Espírito Santo já veio? Sim ou não? Quando que ele veio? Qual foi a primeira manifestação do Espírito Santo? Em Pentecostes. Amém? Jesus disse: fique aqui, se eu não me engano, na Galileia, até que ele venha do céu e batize vocês. O povo teve uma visão, a Bíblia fala. Eu não sei como identificar isso, mas os crentes estavam tudo fazendo o quê? Pedro, o camarada que negou Jesus quantas vezes? O camarada, aquele que nós pregamos lá na casa de quem? Do irmão Dário. Se você não assistiu, não perca de assistir. Pedro negou Jesus, fez o que fez, mas depois que Jesus levantou ele, meu irmão, ele estava pregando. Ele estava, aliás, adorando, orando a Deus, e o povo orava. A igreja ficava como? Assim, ó. É assim que a igreja estava? Nossa, está sol hoje. E Pedro orando, é assim que a igreja estava? A igreja estava clamando. Não! Só clamando. Você está compreendendo? Não! Só clamando. Aí eles viram, a Bíblia diz, como? Não sei. É uma visão. Línguas como de fogo. Veio assim. Aquele vento veemente. Sabe o que é um vento veemente? Você deixar aquela porta ali aberta e muitas das vezes tem aquele vento assim, ó. Quem está entendendo? E você sentir aquilo, e o Espírito Santo se apossou deles. E todos, sem exceção, começaram a falar em novas línguas. O povo que estava lá fora falou: esse povo está tudo bêbado. Esse povo está falando coisa com coisa, está tudo bêbado esse povo. Sim ou não? Outros não. Ué, é como que ele está falando a minha língua? O que ele está falando eu não estou entendendo. Quem está compreendendo? Quem falou isso foi as pessoas que estão de fora. Porque a linguagem dos anjos, além de edificar nós, ela serve para quê? Para nós pregar para pessoas que nós não falamos na língua nossa, seja no Japão, seja na China, seja nos Estados Unidos. De repente você é como eu, somos o pó dessa terra, somos nada, mas Jesus bota uma pessoa de outro país para conversar com você. De repente você conversa com a pessoa: oi, tudo bem, tal. Você sai. Quantos testemunhos já ouvi isso? Aí quando você chega, o camarada chega no você e fala: rapaz, como você falou com o fulano? Fala: não, eu só falei. Mas você estava entendendo o que o fulano estava falando? Eu falei: não, eu estava entendendo. Por quê? Você estava falando a língua dele. Eu falei: como que eu estava falando a língua? Não, eu estava falando a minha língua mesmo. Não, você estava falando a língua dele, eu ouvi. Como você entendeu? Eu falo: não sei. É quem? Você nem percebe. É para que você leve a... Por isso que ele diz: ide ao mundo e preguei. Como você vai ao mundo? Você vai chegar no Japão lá, e aí? Vai chegar em vários países do mundo, e aí? Tem que ouvir o estudo. Sim ou não? Mas você que tem o Espírito Santo, você só tem que ter ele. Tendo ele dentro de você, ele vai te ensinar o caminho, a verdade e como você falar com as pessoas. Por isso, antes de você falar com alguém, suponha-se se você é no lugar daquela pessoa, para que você possa poder ajudar ela. Continuando. Quando ele vier, convencerá o mundo do que? Da justiça, do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não verei mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. Quem está compreendendo? Qual é o trabalho do Espírito Santo? E trazer de volta para Jesus.
Sabe quando dá vontade de ir para a igreja? Poxa, que vontade de louvar. Poxa, que vontade de voltar para a igreja. Mas eu não tenho força. Não é que você não tem força, eu não quero. Se você chegar no seu trabalho morrendo de fome, morrendo de fome, morrendo de fome, se você não for fazer a janta, o almoço, você vai comer alguma coisa? Você vai ter que se virar. Você não vai ter que se virar? Aí eu estou com fome à tarde. Se você não cortar um pão no passado, agora no começo, vai ficar com fome. Então, se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que buscar. Se eu quero vida com Deus, eu também tenho que buscar. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. De novo, porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, qual é o salário que você vai receber pelo pecado? A distância de Deus, o pecado, o erro, a falha, a morte. Atos capítulo 4. Volta para trás um pouquinho. Atos capítulo 4. Do 8 em diante diz assim. Atos 4, do 8 em diante. Então Pedro, cheio do quê? Do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados e propósito do benefício feito a um homem eterno, enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós, todos de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome de Jesus é que estamos curando perante vós. Jesus, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular, ou seja, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual me importa que sejamos salvos. Diga glória a Deus. O trabalho do Espírito Santo é me colocar perante o Senhor Jesus. Todo dia. Um trabalho. Quanto tempo faz que você hoje está na presença de Deus, mas sempre ficou distante? Quem você acha que livrou você da morte várias vezes? Quem você acha que toda vez que você tinha ódio de alguém, ele vinha e falava assim: não é assim, não fique assim, fulano não falou isso não quis dizer isso, ou não fica chateado não. Quem que traz uma? Quem que meu irmão sempre tem que estar botando uma na linha? Ele está presente. Ele pode estar aqui, ele pode estar aí, tudo ao mesmo tempo. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele Cristo, que já foi designado Jesus. Tem que me arrepender. Hebreus 3. Abra em Hebreus 3, amém? Esses versículos que eu estou mencionando é bom você anotar. Procure sempre
Procure essa semana, sabe o que você faz essa semana? Compra um caderninho, é R$4 um caderninho assim, ó, médio, R$4, R$5, uma caneta, e quando você vir no culto, anota, para que você na casa, você volte e leia os mesmos versículos. Hebreus 3, do 7 em diante, diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, e não endureçai o vosso, como foi na provação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas o quê? Obras, por 40 anos. Ó, eu vou na igreja, se Deus não falar comigo, eu não volto mais para a igreja. Fica pondo Deus à prova para você ver. Deus fala com quem quer ouvir, não com quem exige que Ele fale. Lembrando que sou eu que preciso de Deus e não Ele de mim. Só para encerrar, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Para ser uma pessoa, ela tem que ter o quê? Intelecto. Você sabe o que é intelecto? Eu marquei, que nem eu não sabia nem explicar isso aqui. Entendimento, raciocínio e reflexão. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem o quê? Entendimento, raciocínio. Ele raciocina, ele pensa, ele imagina as coisas. E reflexão, ele para e reflete. Ele pensa, você está compreendendo? Emoção, sensação física, emocional, sentimento. O Espírito Santo é sentimento. Você não fica triste às vezes? Poxa, eu queria tanto ir para a igreja, eu queria tanto estar na igreja esses dias e não podia ir, eu queria fazer isso, não podia. Sabe o que é sentimento? Poxa, eu queria fazer uma festinha para o meu filho, não deu para me fazer, eu queria fazer isso, não deu. É sentimento, você sente. Não, né? O Espírito Santo tem isso. Vontade, fazer algo, buscar objetivo. O Espírito Santo também tem vontade. Você tem vontade? Não? Sim ou não? É igual eu falei no começo. Nossa, que vontade de comer uma macarronada, um exemplo. Amém? Então o que acontece? Você tem vontades, o Espírito Santo também tem. Vontade que você mude, vontade que você se converta, vontade de levar a maior parte de pessoas até Deus. Você está compreendendo? E um monte, ele é uma pessoa igual você. Imagina só, por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagina só se o nosso irmão Elinho fosse o Espírito Santo, ou o nosso irmão Pedro, nosso irmão Dalamar, e ele estivesse aqui invisível aqui dentro. A diferença é que ele poderia estar dentro de cada um de vocês. É fácil fazer o ser humano se voltar para Deus? Raciocine aí, irmão. É fácil? Quanto tempo você está evangelizando alguém aí? Não é verdade? Não? Para entender. Quantas, ou por exemplo, vocês têm vontade de converter um monte de gente? Tem ou não tem? Nossa, que vontade que meu filho, que a minha filha, que o meu parente, que eles busquem a Deus. O Espírito Santo tem essa vontade também. Só que o ser humano é só o Senhor Deus para ter misericórdia. Para a glória de Deus, Deus é Deus. Porque se Ele não fosse Deus, nós teríamos sido fulminados. Porque nós não merecemos nada. Por isso que a salvação é de graça. Porque se tivesse que nós comprar, nós ia tudo para o inferno. Se tivesse que nós buscar alguma coisa, não é porque eu estou aqui, porque os irmãos estão aqui, que nós somos alguma coisa. Jesus nos tornou alguma coisa nesse mundo. Jesus nos devolveu tudo que nós perdemos pelo nosso orgulho. Porque foi Adão que comeu a maçã com a mulher dele, mas se você tivesse lá, você comia até 2, 3. Não? Se fosse guloso, ele ia catar uma cesta para comer. Então não adianta. Qualquer ser humano que tivesse ali ia falhar, porque o ser humano é só por Deus para ter misericórdia. E para a glória de Deus, Deus é Deus. Amém? Mais uma coisa, o Espírito Santo, quando nós batizamos, a palavra de Deus manda batizar em nome do quê? Pai, Filho, porque Ele considera os três semelhantes, iguais. Primeiro, eterno. O que é eterno? Além de não morrer nunca, não tem começo, não tem fim. Facinho de entender, né? E não se prende ao nosso tempo. Por exemplo, agora são 9h25. Por exemplo, para o Espírito Santo, para Deus, não tem tempo.
Não tem hora, tem dia de noite, não tem. Não se prende a isso que nós. Por exemplo, você fala, ó, amanhã eu preciso de uma bênção. O Espírito Santo não é amanhã, é agora, não tem tempo, não tem hora. É complicado entender, sim ou não? Mas não tem tempo. Amém? Então ele também é eterno, onipotente. O que é onipotente? Capaz de fazer tudo. Ele tem essa capacidade de fazer tudo precisa ser feito. Amém? Lembrando que a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo ele fica sujeito a quem? Ele não pode me obrigar a mim. Ele pode pedir. Ele não pode me obrigar a ir para a igreja, mas ele pode pedir. Ele não pode me obrigar a mudar, a deixar o erro, mas ele pode me ensinar, ele pode me ajudar, mas ele não pode obrigar ele fica sujeito a você. Todas as pessoas que quiserem buscar Deus vão encontrar, mas os que não quiserem, o Espírito Santo está do lado, só não vai poder entrar dentro. O diabo não, ele já entra sem pedir. Ele entra, destrói teu casamento, destrói os teus sonhos, faz a mulher não sentir prazer pelo marido, o marido pela mulher, joga vizinho, começa a fazer você ter ódio das pessoas, começa a briguinha dentro da casa e aí vai. O Espírito Santo ele te traz paz, alegria, conforto e vontade de viver. Quando você está com vontade de morrer, você está perto de Satanás. Os demônios estão perto de você. Quando o Espírito Santo vem, você fala, eu tenho que viver muito para levar a palavra de Deus para mais pessoas, porque quem é salvo quer salvar. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai querer evangelizar, mais você vai querer orar, mais você vai querer falar, eu tenho que falar para fulano está vindo para a igreja, eu vou na casa de fulano, eu vou falar, meu Deus, me dá direção, meu pai, o que eu preciso falar, meu Deus, eu preciso trazer essa pessoa de volta, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso falar, se for eu para falar, ela não vai voltar, mas se for o Senhor, eu vou conseguir. Jejua, ora, prepara, vai, Deus é contigo. Assim. Ele é também, estou acabando, onisciente. Onisciente o que é? Primeiro, ele pode estar o quê? Aliás, primeiro, ó, onipresente. Onipresente. Pode estar em todo lugar no mesmo tempo. O diabo já não funciona assim. Você está compreendendo? Se ele estiver no Brasil, ele não pode estar na África. Se ele estiver na África, ele não pode estar no Brasil. Se ele estiver nos Estados Unidos, ele não pode. Ele vai ter pessoas que são demônios que vai ter que passar para ele como está funcionando as coisas. Você está compreendendo? Porém, o Espírito Santo, Jesus, Deus, eles podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Entenda isso, eu não tenho como explicar. Pelo menos eu não sei no momento. Mas ele pode estar em todo lugar, a todo momento. Ele pode, meu irmão, a capacidade de Deus não dá para calcular. Como que Deus consegue entender, saber o que eu estou pensando agora? Você também. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa do mundo inteiro. 7 bilhões, 500 milhões de pessoas pensando tudo ao mesmo tempo e ele sabe tudo. Meu Deus, só ele. É verdade? Para encerrar, onisciente, conhecimento e saber infinito, ilimitado. Esse onisciente, ele, a sabedoria de Deus, sabe todas as coisas. Sabe uma coisa? Sabe por que Deus não se detém ao tempo? Já estou encerrando agora, mais 3 minutos eu encerro. Por exemplo, já aconteceu com vocês, de vocês sonhar que vocês estavam em algum lugar ou fazendo algum serviço, e após 2, 3, 4, 5 meses você está naquele lugar? Já aconteceu com alguém isso? Comigo já aconteceu muito isso. E às vezes eu tenho alguns flashes de sonho rápido. Há um tempo atrás, quando eu estava pregando na igreja, eu fui me convidado para pregar numa igreja, eu fui lá pregar. Eu nunca tinha entrado nessa igreja. Aí depois que acabou o culto, eu chamei a missionária no canto e falei, eu não acredito. Ela falou, o quê? Eu falei, eu já estive aqui. Tá louco? Mas como? Mas como você não desgruda? É um carrapato que dá no outro. Eu falei, não, eu sonhei que eu estava aqui pregando, mas já faz uns 3 meses atrás. E aí igualzinho essa igreja aqui, ó, o pastor estava ali, o outro estava ali, o C estava aqui, o outro está aqui, os obreiros estavam aqui. Eu vi tudo isso. E 3 meses depois eu estava naquele lugar. Como isso é possível? Somente para Deus
que Ele não se prende ao tempo. Deus pode viajar no futuro, no passado, fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Como? Sei lá, Ele é Deus, pergunta para Ele. Não? Sim ou não? Como que olha o que a palavra de Deus diz, já vou encerrar. Já falei umas 500 vezes isso. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho? Ele disse que a quantidade de tempo de vida que eu tenho já foi escrito quando eu estava na barriguinha de quem? Da minha mãe. Ele sabe quantos dias de vida eu vou ter, Ele sabe como vai ser minha fé, Ele sabe como que eu vou ser, Ele sabe se eu vou me levantar, se eu vou cair, Ele sabe que você é ilimitado, Ele sabe que você é um pecador, que é falho, mas Ele amou você e Ele quer você, e é isso que importa para Deus, porque Ele já te conhece. Por mais que eu fale, meu Deus, o Senhor sabe que eu sou fraco, Ele fala, eu sei, eu te provei no ventre da tua mãe, e vi que você passaria por isso, mas eu decidi te escolher. E aí? Se Jesus passou a sobre você, em mim, qual é o problema? O problema é só rejeitar Ele. O problema é só dizer não. A decisão é de quem? Vive intensamente, porque o dia Ele vai voltar. E quando Jesus voltar, vai buscar eu e você, e vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. E nós não temos muito tempo. Vive intensamente. Aproveite. Ensine a palavra de Deus, como se hoje, como se amanhã, como se cada dia fosse o último dia deste mundo, não só da sua vida. Porque a nossa vida, quando nós morrer, nós vamos morar com Jesus no céu, nós vamos continuar lá. Sofre quem fica, cator, tendo, por exemplo, você que tem uma pessoa na tua casa que te ajuda, te ensina da palavra de Deus. Se essa pessoa for embora, bater as portas, vamos morar com Jesus, você continua na presença de Deus? Não consegue nem orar, não consegue ler a Bíblia, não entende nada. Vai entender. Vai abandonar Deus? Vai suportar a luta? Vai suportar as dificuldades? Vai suportar tudo? Porque Deus sempre coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Amém? Entenda, por isso que você tem que ter vida com Deus, para que não importa nada, você esteja presente sempre com Deus. Deus tem plano na minha vida e na tua vida. Quem compreendeu a palavra? O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Toda vez que você for falar alguma coisa de alguém, da igreja, do pastor, reflita um pouquinho, poxa, chega e fala, imagina que eu vou falar o nome de alguém e falo para o missionário, como é que ele faz? Ó, vai orar lá para o Espírito Santo, prestar atenção na palavra, não? Aí eu vou conversar aqui com os irmãos aqui. Não tem como. O Espírito Santo, Ele sabe tudo que eu penso. Não tem como. Vou conversar com o irmão da maca, vai orar lá. Enquanto o Senhor ora para buscar Deus, o Espírito Santo vai estar levando a tua oração a Deus. Aí eu vou reunir aqui para me falar do fulano lá. Não adianta, filho. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, sabe tudo. Amém? E qual é o trabalho do Espírito Santo? Então, se você estiver em adultério, para ir na Lisboa, pornografia, um monte de coisa errada, e vir alguém falar asneira para você, nossa, porque não sei o que, porque Deus. Irmão, o Espírito Santo é o primeiro passo que ele vai falar na tua cara, tu está vacilando. Não vai vir com resenha, não. Quem compreendeu a palavra? Amém? Levanta a sua mão bem alto assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, as mãos levantadas de cada pessoa lá na casa, onde quer que alguém esteja, são mãos levantadas até Jesus. E nós pedimos a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo que nos ensine, dia após dia, a compreender a palavra, a mudar nossos hábitos, nossos comportamentos, a amar mais o próximo, amar os obreiras, os irmãos, cuidar do povo de Deus, porque é isso que Deus quer de nós, que um cuide do outro, que um estenda a mão para o outro, que um pense um pouquinho mais no outro, que haja união, que haja paz, que haja comunhão, e que o nome do nosso Deus vivo seja glorificado, hoje, sempre e eternamente. Amém. Graças a Deus.